Muito obrigado, bom dia a todas e a todos novamente. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Alexandre Melo, sou o diretor de Assuntos Associativos e Mudança do Clima do IBRAM. Prazer estar aqui com meus colegas convidados para esse painel, que nós vamos falar aqui sobre o inventário de gases de efeito estufa do IBRAM. Na verdade, não é do IBRAM, é do setor mineral. E os resultados, vamos falar um pouquinho. E conosco aqui, eu já gostaria de apresentar e depois fazer uma contextualização desse trabalho. Conosco aqui está, à minha direita, na ponta, o Henrique Pereira, né, cofundador e Chief Operation Officer da Way Carbon. Prazer ter você aqui, Henrique. O Vitor Ataíde, assessor jurídico do Centro Brasileiro de Exportadores de Rochas Ornamentais, o Centro Rochas, e do Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Espírito Santo, o Sindirochas. Muito obrigado pela presença, Vitor. À minha esquerda, começando com a Roberta Vessiani, gerente de Relações Governamentais da ABAL, que é a Associação Brasileira do Alumínio. E aqui ao meu lado, nós temos o Cid Chiodi, geólogo, sócio proprietário da Kisteman & Chiodi Assessoria e Projetos, consultor técnico da ABRochas, Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais. E entrará online aqui conosco, daqui a pouco ela deve aparecer no nosso telão, a Juliana Borges, de Lima Falcão. Ela é coordenadora da Rede Clima da Indústria da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Pois bem, vocês perceberam que nossos convidados aqui são representantes de setores que participaram do nosso inventário de emissões 2024, que lançamos esse ano, mas vou fazer uma rápida contextualização desse trabalho, né? O IBRAM, em 2008, lançou o primeiro inventário de emissões de carbono, né, junto com, sendo subsídio e base para o Ministério de Minas e Energia naquela época, onde foi feito ali um programa mineração baixo carbono. Tá? Naquele momento, tínhamos poucos dados, né, e poucas as empresas que estavam atuando e realizando seus inventários. Era uma agenda ainda que não era tão incisiva como é hoje essa agenda climática. Naquela ocasião, lançamos em 2008 e depois refizemos para 2011. Tá? Foi o nosso segundo inventário de emissões, já contemplando mais bens minerais, mais tipologias minerais e também mais apurado nas questões, principalmente do escopo das emissões do escopo 1 e escopo 2. Né? E agora, passado aí mais de 10 anos, nós fizemos com a nossa base, nosso baseline foi de 2022 os dados de produção mineral e também os dados de intensidade e de fatores de emissões no Brasil, que mudou bastante de 10 anos para cá. Nós temos cada vez mais, o Brasil está incluindo a energia alternativa como uma opção e crescendo cada vez mais, então o fator de emissão da intensidade elétrica muda também, de energia muda também. E com isso, nós fizemos esse trabalho com 27 tipologias minerais, bem mais apurado do que o anterior, e também os dados mais apurados, incluindo também o escopo 3, parte do escopo 3 na categoria 10, que nós vamos explicar aqui ao decorrer do nosso trabalho. Né? E com isso, nós estamos aí colaborando e tivemos um resultado, eu vou deixar para falar esse resultado geral ao final, né, durante as nossas conversas aqui. Tivemos um resultado satisfatório e que não dá para se comparar esse inventário de agora, de 2022, né? A base 2022 lançada em 24, não dá para fazer essa comparação com os demais passados, porque são outras premissas adotadas, né, mais bens minerais, a questão da produção ela já variou bastante, dependendo do bem mineral. Então é isso que nós vamos discutir aqui hoje, né, e é um prazer aí receber todos vocês aqui. E eu gostaria, inicialmente, de, se a Juliana, eu não sei se a Juliana Falcão da CNI já está
Apostos? Ah, sim, já estou vendo aí. Bom dia, Juliana, tudo bem? Eu gostaria, então, já Alexandre. Obrigado mais uma vez pela presença e participar conosco aqui. Um prazer sempre aí, a CNI, uma parceira do IBRAM, sempre parceira nessa agenda climática, né? Eu que já tive meu passado também na CNI, trabalhando com essa questão da agenda climática, capacitação em projetos de MDL na época, né? E rodamos aí o Brasil todo fazendo essa capacitação e muito voltada aí aos projetos de carbono. A Juliana aí tem realizado um excelente trabalho na CNI, né? A CNI aí desponta como um parceiro também do governo brasileiro nas COPs, né, internacionais. Então, vou deixar para a Juliana abordar todas essas vertentes e falar também um pouquinho, né, Juliana, falar da percepção e da importância do inventário de emissões, né, setorial, vindo aí ao encontro de atender aí legislações, regulamentações e tudo que está acontecendo nessa agenda climática. Então, por favor, a palavra é sua, Juliana. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento. Como você falou, Alexandre, achei bem interessante essa introdução que você comenta, né? Esse exercício de inventário de 2008 e o exercício de inventário agora, que ele é completamente diferente. Primeiro, porque a gente tem uma maturidade agora de informação, e segundo, porque a gente tem regras agora. Nós temos um compromisso, temos metas, temos legislação, uma série de questões aí que precisam ser atendidas. Então, eu queria começar colocando aqui, eu diria, a gente tem aí três grandes motivos pelos quais nós precisamos trabalhar a questão do inventário. E aí todas as empresas precisam entender essas razões para buscar essas informações. É um processo bastante complexo, não é simples, né? Enfim, a gente sabe das dificuldades, mas é importante que todos conheçam, né, esses motivos e busquem essas informações. Então, primeiro, é meio óbvio, né, a questão do mercado. O próprio mercado começa a exigir, os clientes passam a exigir as informações, né, sobre as emissões das empresas. Um exemplo que eu acho que é muito claro, e muitos de vocês já vêm acompanhando isso, que é o CBAM europeu, né? O CBAM é a taxa de carbono na fronteira, onde a Europa passa a cobrar o carbono embutido no produto importado, tá? É um processo que foi iniciado no ano passado, já de formalizado ano passado, em outubro. Os importadores europeus passam a avaliar os produtos importados e informar ao governo europeu sobre o carbono embutido. São 2 anos aí de levantamento de informações. Sempre que a gente trabalha todas essas questões de inventário ou de carbono embutido, a gente tem um processo aí, né, digamos, um processo de teste para entender um pouco o sistema. Então, são 2 anos onde a Europa vai levantar essas informações dos produtos importados, e a partir de 2026, esses importadores europeus passam a pagar pelo carbono embutido no produto. E aí a gente está falando de importações de ferro e aço, de alumínio, né, um pouco de cimento, fertilizante. E a gente entende que outros setores entrarão, outros produtos entrarão nesse processo a partir da maturidade dele, e outros países também já discutem essa questão. O Reino Unido está bastante avançado na legislação, e a gente tem notícias recentes que os Estados Unidos acabou de colocar no Congresso uma lei que trata também dessa questão de emissões em produtos. Enfim, o segundo ponto que eu quero trazer para vocês de relevância é o próprio setor financeiro. O setor financeiro vem tratando desse assunto, discutindo e debatendo a importância de avaliação de risco climático para os seus investimentos, para os seus financiamentos, né? E, além disso, o governo brasileiro também iniciou, o ano passado, um processo de discussão da taxonomia sustentável brasileira. Eu acho que, para quem vem acompanhando, é um assunto ainda um pouco fechado no âmbito do governo federal, mas a gente vem acompanhando um pouco de perto essa questão. Eles vão criar, sistematizar aí padrões, né, para definir o que são investimentos sustentáveis, ativos financeiros, né, o que significa isso, e projetos. Então, é importante que a gente esteja atento a essa questão para ver como é que isso pode implicar aí num futuro, digamos, financiamento que as empresas venham a buscar no mercado. E o terceiro ponto, e aí é um ponto que eu vou trazer de grande relevância, eu digo que a gente precisa agora realmente atentar para isso, que é o compromisso firmado pelo Brasil no âmbito do Acordo de Paris, né, de metas de redução de emissão dentro da sua NDC. Enfim, eu vou apresentar aqui algumas informações que são bastante relevantes nesse processo, para vocês entenderem um pouco do que a gente está falando.
O governo passado, ele começa, esse novo governo, desde o ano passado, né, ele começa a trazer para a gente uma série de planos, né, uma série de planos e programas. Acho que vocês têm visto assim, vários lançamentos para começar a buscar, né, cumprir com essa meta que foi definida de redução de emissões de 48%, né, em 2025, ou seja, o ano que vem a gente começa a ter que apresentar resultados desse compromisso com o ano base 2005 e redução de 53% das emissões em 2030, né? Além disso, o governo passado ele se comprometeu também com a neutralidade climática. Veja, neutralidade climática 2050. Isso vai ser um grande desafio para um país em desenvolvimento como o Brasil, que ainda tem tantos planos para se desenvolver. Quer dizer, como é que você consegue atender esses compromissos que são bastante robustos dentro de um país onde você precisa ainda ter um crescimento econômico, né? Aqui, acho que a gente traz aqui rapidamente para vocês um pouco desse olhar desses planos. Então, ano passado, o Plano de Aceleração do Crescimento, PAC, ele vem alinhado ao Plano de Transformação Ecológica, né? Quando o presidente Lula lançou o terceiro PAC, ele falou muito sobre a importância de integrar com aquilo que está sendo feito no Plano de Transformação Ecológica. O que eu mencionei de taxonomia, por exemplo, faz parte dessa discussão da transformação ecológica, e o mercado de carbono também, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, faz parte desse processo. Além disso, no início desse ano, o Brasil lança aí a nova Indústria Brasil ANIB, que é a volta, né, de uma política industrial. E dentro dessa política industrial, ele também tem um dos itens, a missão 5, que é uma missão ligada à descarbonização. Então, ele tem ali metas de descarbonização. A gente está tentando entender ainda como isso vai funcionar, mas ali já tem um indicativo de uma meta de descarbonização. Além disso, foi lançado também o Plano Clima, que já vinha sido discutido o ano passado. Eu vou dar um pouco mais de enfoque aqui no Plano Clima, que é um instrumento oficial que traz aí as informações de como o Brasil vai cumprir com a sua meta GNDC, né? Esse ano foi lançado também uma Estratégia Nacional de Economia Circular, a Estratégia Brasil, que traz o planejamento até 2050, né, enfim, de todas essas questões de desenvolvimento do país, integrada à agenda de clima. Recentemente, um pacto pela transformação ecológica entre os três poderes, que traz uma vertente de transição energética com vários projetos de lei a serem aprovados pelo Congresso, né? E, mais recentemente, a Política Nacional de Transição Energética. Então, veja assim, que é um conjunto de ações, um conjunto de políticas, de planos que o governo tem colocado para que a gente possa debater e discutir como é que o país vai conseguir cumprir com as metas do Acordo de Paris. Enfim, então, trazendo aqui o Plano Clima, que é o que traz para a gente, nesse momento, é o que a gente está mais debruçado, e aí, dentro do Plano Clima, se discute mitigação e adaptação, né? Dentro desses dois eixos, a mineração faz parte. Na estratégia de mitigação, ela faz parte aí do Plano Setorial de Energia e parte também do Plano Setorial Indústria. Nós estamos envolvidos nessas duas discussões. E dentro da estratégia de adaptação, ela também entra em indústria e energia. Então, veja, para que a gente possa minimamente debater com o governo, discutir com o governo esse plano setorial, a gente precisa entender as nossas emissões. Então, por esse motivo, inclusive, Alexandre, a gente parabeniza a iniciativa do setor de ter feito esse levantamento, ter feito esse inventário setorial, que é extremamente relevante. A gente trata de plano indústria, mas para a gente é importante ter os planos setoriais para que a gente possa agregar essas informações e debater com o governo, né, o papel de cada um dos setores. E aí, o desafio para a gente é muito grande, porque quando a gente fala sobre essa meta de redução de emissão de 48%, eu estou dizendo que o governo brasileiro está dizendo que em 2025 ele tem um teto de emissão, o orçamento de carbono do país é de 1,320 milhões de toneladas, né, de CO2 equivalente. Então, assim, a gente passa a ter um teto de emissão e a gente não pode passar desse teto, né? E, de novo, para que a gente possa discutir o papel de cada setor, para que a gente possa discutir como cada um vai entrar nesse compromisso, a gente tem que, primeiro, entender as emissões.
E a gente começa a perceber, o IBRAM está com a gente nessa discussão, nesse debate junto ao governo, a gente começa a perceber as dificuldades que nós temos em relação a dados, a números, a metodologias, né? Enfim, uma questão bastante complexa, mas que a gente precisa enfrentar cada vez mais. Vejam que para 2030, esse teto ele reduz de 1,32 para 1,2. Em 2035, está sendo definido agora pelo governo a nova meta. Mas vejam que a gente tem que chegar neutro em 2050. É um desafio enorme para um país em desenvolvimento. Já é bastante desafiador para países desenvolvidos que têm toda a sua economia já estabilizada. Imagina para um país em desenvolvimento que ainda pensa, né, quer crescer e precisa crescer, né? E aí, o que aconteceu? Desde o ano passado, o governo brasileiro contratou a Copa UFRJ para fazer uma modelagem, né, considerando aí as metas anunciadas, a ambição do país anunciada, e principalmente olhando para a neutralidade climática, trazer essa modelagem para entender quais seriam as trajetórias possíveis. E aí, considerando essa modelagem, uma modelagem integrada, que considera a economia como um todo, né? Então ele olha para todos os setores e busca um ótimo para o país, não necessariamente um subótimo para cada setor. E o que essa modelagem começa a dizer para a gente? Que a gente precisa, alguns setores precisam começar a pensar na sua neutralidade de carbono, de CO2, de dióxido de carbono, já em 2040, para que eles possam chegar líquidos negativos em 2050, para permitir que os setores hard to abate, e aí a gente está falando indústria, processos industriais e PPU, agropecuária, principalmente a agropecuária, que tem uma emissão de metano muito alta, né, para que possa continuar emitindo. Aí são setores de mais difícil, né, abatimento. Enfim, a gente olha para essa figura e a gente ainda não consegue enxergar como chegaremos a 2050, né, para atender o compromisso estabelecido. Então, assim, acho que fica cada vez mais evidente a necessidade de conhecermos as nossas emissões. Eu acho que um ponto relevante também, a partir dos compromissos que foram assumidos, e aí o Brasil ratificou o Acordo de Paris de 2016, foi ratificado no Congresso Nacional, o Brasil tem que cumprir as regras que são impostas ali dentro desse acordo. Então, por exemplo, a gente tinha, como país em desenvolvimento, a gente tem regras mais flexíveis do que países desenvolvidos. Os países desenvolvidos, eles aportam informações sobre o inventário anualmente. Nós aportávamos informações a cada 4 anos. Mas a partir de 2024, a partir desse ano, países em desenvolvimento também precisam informar a convenção, agora a cada 2 anos, com relatório de transparência bianual, não só as suas emissões, mas também o progresso em relação à NDC. Então, a partir de 2024, a cada 2 anos, o Brasil é obrigado a encaminhar informações à ONU sobre como é que ele está cumprindo com as suas metas e como o seu inventário nacional. E esse processo passa a ser auditado pela ONU. Até então, as informações eram encaminhadas, mas não havia uma verificação, uma checagem, uma auditoria. A gente começa, o mundo entra num processo de maior transparência em relação a essas informações. E aí, quando a gente olha esses compromissos e olha as questões que a gente está vendo sendo desenvolvidas no mercado internacional, a gente entende que a gente está um pouquinho atrasado. Acho que é importante a gente colocar essa questão assim do atraso também que o Brasil apresenta. Ao mesmo tempo que nós somos muito ambiciosos, a nossa NDC ela é mais ambiciosa do que a maioria dos nossos, digamos, dos países em desenvolvimento ou dos nossos concorrentes que estão no mesmo nível que a gente tem esse processo de atraso nas informações, nos dados, né, no levantamento de dados. Por quê? Porque a gente ainda não tem um sistema, por exemplo, de precificação de carbono. Quando a gente olha para os países do G20, por exemplo, a gente vê que a maioria deles tem precificação, seja via mercado de carbono, seja via taxação, e a gente está ali na lanterninha junto com a Rússia, com a Índia e com a Turquia. São os únicos países que ainda não precificam. E por que eu estou dizendo isso? Porque ao precificar o carbono, você tem que necessariamente fazer o processo de MRV anterior a essa precificação. Então, você tem que ter um sistema de monitoramento, relato e verificação das emissões, o que nós ainda não temos, né? Enfim, e não temos a nível nacional. Alguns estados já têm um sistema de relato
São Paulo e Rio, por exemplo, mas não temos aqui no nível federal. Enfim, eu acho que essas são as questões que eu gostaria de trazer para vocês. Pode deixar para mim. E deixar aqui, né, abrir as questões e me colocar à disposição caso tenha alguma dúvida. Obrigada. Obrigado, Juliana. São informações muito importantes aqui para o nosso trabalho e nosso dia a dia do setor. Juliana, só para te falar para você, não sei se você tem visual aqui da nossa plateia, mas nós temos aqui em torno de 4.500 pessoas te assistindo. Estou brincando, tá? Não tem nem capacidade para isso, mas tem muita gente aqui assistindo você. Obrigado pelas colocações. A gente vê a questão do inventário, a importância, né? O inventário é a base de tudo, né, pessoal? A gente, com o inventário, que as empresas, os setores vão traçar suas estratégias, né? De redução, de mitigação e de adaptação. Geralmente, né, a Juliana citou ali o plano de adaptação, geralmente as empresas, os setores esquecem da adaptação. E eu, particularmente, já trabalho desde 2016 numa norma da ISO, né, que foi criada para adaptação climática, né, a 14.091, e teve outras séries, outros desdobramentos. E desde aquela época já existia essa necessidade do setor, dos setores produtivos, prestarem atenção na questão da adaptação, que isso vai influenciar nas estratégias das empresas, dependendo do tipo da empresa, né? Então, verificar a questão dos eventos extremos, climáticos extremos, né? Muita seca ou muita chuva, inundação, ou seja, enfim, e isso serve também para governos, né? Então, temos que estar atento a essa pauta dessa agenda. E o inventário é justamente isso, é a base de tudo, que a partir disso vai ser desenvolvida aí as estratégias de mitigação, de descarbonização, que é o que o mundo todo vem procurando, né? E quando se fala de descarbonização, a gente fala de minerais críticos, né, que estão aí, que é uma grande oportunidade também para o setor mineral mundial e principalmente para o Brasil, né, de aplicarmos aí investimentos para a produção de minerais críticos, que eu posso falar um pouquinho mais adiante, né? Mas voltando ao nosso assunto do inventário, gostaria de passar a palavra então para o Henrique, né? O Henrique ele é o cofundador e CEO da Way Carbon. O Way Carbon é a consultoria que realizou esse trabalho conosco, né, com uma grande experiência de anos, né, na realização de inventários, seja inventários corporativos, inventários de governo, né, de cidades e também de inventários setoriais, né? Então, Henrique, eu gostaria que você comentasse um pouco como foi desenvolvido esse trabalho aqui no nosso setor, na mineração, né, contemplando aí esses bens minerais que eu falei, a metodologia, como que vocês trabalharam mais nesse sentido, né, para as pessoas conhecerem, né, como que foi feito esse trabalho de agora. Obrigado pela presença. Maravilha. Obrigado, Alexandre, pelo convite aí, em seu nome, agradeço o IBRAM pela parceria, colaboração, as colegas. Prazer também compartilhar esse painel. Eu tenho uma apresentação para me ajudar aí. Não sei se o pessoal já está com ela. Beleza. Então, né, a Way Carbon foi selecionada para apoiar o setor nesse trabalho de elaboração do inventário de emissões de gás de efeito estufa. A gente recentemente também trabalhou com a ABAL, né? Então, enfim, eu vou falar um pouco. A Juliana fez a introdução da minha fala muito fácil aqui, né? Porque ela dá esse contexto do desafio, não apenas numa escala global, mas também a partir das políticas e dos compromissos nacionais. Mas o governo federal adotou como uma estratégia, né, em determinado momento, uma visão setorial para traçar esses objetivos de descarbonização. E, no nosso ponto de vista, né, como empresa, é de fato uma escala muito interessante de trabalho, porque, obviamente, cada empresa precisa fazer o seu dever de casa, mas quando a gente olha para o setor é muito mais fácil identificar oportunidades e oportunidades de investimento, né, para poder fazer transformações que são mais profundas. O Alexandre, eu acho que... Aí, ó, eu ia pedir para passar, mas eu acho que isso aqui vai me ajudar. Obrigado. Deixa eu ver aqui como é que esse negócio anda. Eu acho que é aqui. Então, vamos lá, rapidinho. Sobre o contexto do trabalho, né, especificamente, então, o trabalho ele contou com a colaboração de 42 empresas associadas do IBRAM, e associações, né, como a ABAL, Cindy Rochas, AB Rochas, Associação Brasileira do Carvão Mineral. Aqui temos os colegas que vão falar um pouco sobre essa experiência
das associações, né, de metais de produtos específicos. Estes 42 participantes, eles representam aproximadamente 50% do RON nacional, de acordo com informações do anuário, no Anuário Brasileiro da Mineração, tá? E o trabalho ele inclui, então, 27 bens minerais, que é o que o Alexandre falou. A gente expande bastante esse ano uma visão sobre os produtos do setor. Os dados coletados, eles foram extrapolados para a gente poder, então, ter uma visão setorial. Então, isso aqui é importante, eu vou falar um pouco sobre isso. Esse trabalho, ele, de fato, ele dá um salto de qualidade, de detalhamento nas informações, mas a gente também se preocupou em criar base e para talvez estimular uma certa curiosidade, né? Então, as empresas talvez que não tenham seus inventários ainda, ou não tenham um inventário completo, né? A gente vai falar das emissões indiretas aqui da categoria 10, a Uecarbon se preocupou em fornecer esses indicadores também para que todo o setor pudesse também, a partir da sua própria produção, ali, a empresa entender a sua contribuição para essas emissões setoriais. O inventário ele aplica uma metodologia que é a metodologia comumente adotada pelo setor privado, tá? Então existem aí algumas metodologias e aí a decisão para haver uma convergência é trabalhar com um protocolo, né, chamado GHG Protocol. A gente, então, a partir deste conceito metodológico, a gente estima emissões de 3 escopos, né, as emissões diretas, que são aquelas de ativos, né, de fontes de propriedade ou operadas pelas empresas, as emissões de escopo 2, que são as emissões indiretas por consumo de energia, aqui especificamente elétrica, mas metodologicamente este escopo também inclui a aquisição de energia térmica, tá, e vapor, e as emissões indiretas por outras fontes, que são as emissões de escopo 3. E aqui, né, no histórico que o Alexandre deu, acho que desde o primeiro trabalho para esse, talvez é onde a metodologia mais avançou em termos de critério e alinhamento para cálculo dessas emissões indiretas, tá? E aí a gente tem explicando exatamente o que é cada um desses setores. Vou passar mais rápido aqui para a gente também ter tempo de debater. Tá, quero aqui aproveitar e nominalmente agradecer todo mundo que engajou com o nosso time, né? Todo mundo que se dispôs a conversar, todo mundo que compartilhou dados. É muito importante para esse trabalho, esse tipo de colaboração e engajamento, seja dos setores, seja das empresas, né, que produzem os diferentes bens minerais que foram contabilizados. A Juliana deu aqui uma super revisão, né, e eu não vou perder muito tempo aqui neste slide, mas o objetivo aqui era, de fato, tentar trazer um contexto de por que essas informações são tão importantes. Elas são, de fato, importantes porque, sem essas informações, é impossível o setor traçar um planejamento maduro de investimento para redução de emissões. A Juliana deixa muito claro ali o que precisa acontecer, né, nos próximos anos. E esse desafio é um desafio global. Se a gente for resumir, né, o compromisso brasileiro, ele não é diferente do compromisso que a gente observa internacionalmente, que é um compromisso que ele sinaliza mais ou menos uma trajetória de platô de emissões nessa década, né? Então, o que a economia, o que o mundo está tentando atingir é um equilíbrio de emissões até 2030 e essa rápida transição para um balanço líquido zero de emissões até metade do século 2050. O que tem por trás sobre tendências e políticas que eu acho que é muito importante a gente destacar, né? O primeiro o que a Juliana já trouxe, essa regulação europeia da taxa de carbono na fronteira, né? Ela afeta diretamente o setor. Sem essa informação de emissões é impossível o setor se posicionar e o setor tomar decisões embasadas, né, de como conduzir essa estratégia de comércio internacional e exportação de produtos minerais. O que é interessante a gente falar sobre isso, né? Eu gosto de trazer e vem atuando, né, que entende a relevância dessa agenda. E mais recentemente, acho que valem 2 destaques aqui, eu acho que não sei se os colegas já sabem, mas a gente vai conduzir, junto com o Estado do Rio Grande do Sul, o Plano de Transição Energética Justa, né, um projeto junto com o Ministério de Minas e Energia. É um setor, é um estado que depende, né, da produção de carvão mineral e dentro dessas trajetórias, né, o phase-out, a redução do consumo de carvão mineral, ela é esperada, então o Estado, obviamente, precisa pensar uma política pública para se antecipar, para que essa transição seja feita de uma forma a não impactar negativamente a economia do Estado, né? Então, isso é
uma informação relevante. E dentro aqui das discussões de mercado de carbono no Brasil, a gente tem apoiado também o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o MDIC, numa visão de como aproveitar as oportunidades, né, de setores que não necessariamente serão regulados por um mercado de carbono no Brasil, para transferência de reduções de emissão. Então, como a gente pode, né, conectar um mercado voluntário de carbono com um futuro mercado regulado de carbono no Brasil, tá? Uma tendência importante também aqui, para quem não sabe, para a gente fechar o ciclo, eu vou direto para 26, o IFRS, que é o Padrão Internacional de Contabilidade, lançou uma revisão das suas normativas, né? Então existem hoje 2 padrões dentro do IFRS, o S1 e o S2, que passará a direcionar uma comunicação corporativa, principalmente de empresas listadas, empresas abertas, sobre a exposição e os impactos financeiros e econômicos da mudança do clima, tá? Então, essa é uma tendência que está julgando a agenda de clima para uma agenda de CFOs, para uma agenda de tesouraria e mudando o patamar estratégico dessa discussão dentro das companhias, tá? O trabalho foi feito, então, baseado nessa metodologia internacional do GHG Protocol, mas utilizando uma tecnologia desenvolvida pela Way Carbon. Assim, a Way Carbon é uma empresa que tem 18 anos, a gente fundou a empresa em 2008, é uma empresa mineira, a gente nasce aqui, né, com muito orgulho, os primeiros clientes foram do setor de mineração, do setor siderúrgico, então assim, eu fico muito feliz também de ter essa oportunidade de conduzir esse trabalho como instituição. No ano de 22, a empresa foi investida pelo Banco Santander na Espanha, então hoje 80% do capital da Way Carbon é controlado pelo Banco Santander, e a gente está exatamente nesse desafio de escalar os nossos produtos digitais e internacionalizar, né? Então, a lógica de trabalhar com software para esse tipo de trabalho é permitir uma maior segurança, uma maior transparência, uma rastreabilidade, né, e criar depois customizações de relatórios e BIs para que o setor também, as empresas possam, a partir, né, das diferentes maturidades e interesses, consumir essa informação. De novo, isso aqui tem que ser uma informação útil, uma informação valiosa para a tomada de decisão. Então, dentro, né, daqueles conceitos que eu expliquei, as emissões diretas e as emissões indiretas por consumo de energia, elas consideram ali 3 macroatividades, né? A parte de supressão de vegetação, o decapeamento de lavra e o beneficiamento físico do minério. Então, até essa etapa, tá, o inventário considera que são as emissões diretas e indiretas por consumo de energia elétrica. E aí a gente fez ali, né, depois desse material vai estar disponível para vocês, mas para cada etapa do processo, né, quais são as atividades consideradas. Um ponto importante aqui que a gente vai falar no final, mas eu já quero trazer essa oportunidade, obviamente existe toda uma atividade de recuperação de minas, existe toda uma atividade também de conservação de áreas florestais pelo setor, de recuperação de áreas degradadas, que poderá ser incorporada ao inventário para que o setor incorpore as remoções de carbono nessa contabilidade. Então, destacando que os números que vocês vão ver aqui hoje não incorporam remoções para a restauração florestal, mas sem dúvida nenhuma isso é uma das oportunidades de descarbonização para o setor. Quando a gente olha para as emissões indiretas, né, então a gente está olhando os processos metalúrgicos, né, que começam ali com todos os processos químicos e secagem para a gente ter o minério vendido, né, e a parte também de produção de sinter, né, para os produtos que chegam até sinterização. Então, a lógica aqui, né, e como o Alexandre antecipou, o escopo 3 hoje ele é organizado em 15 categorias, exatamente para a gente garantir a comparabilidade dessa coisa. Um desafio, né, desse monstro aqui, um desafio que a gente tinha ao ler inventários era como que a gente compara os números de emissões indiretas, né? Por mais que as empresas operacionalmente fossem comparáveis, né, a gente olha e fala, mas por que o número de uma é tão maior do que o da outra? Então, isso muitas vezes tinha a ver com a cobertura desses dados, né, com desafios de coleta de informação, com o uso de premissas para cálculo. Então, a norma avança para deixar de uma forma muito transparente as 15 categorias, né? Então, por exemplo, a gente hoje separa logística downstream, logística upstream, né, para a gente entender especificamente aqui nesse inventário, a gente está interessado na categoria 10, que são as emissões associadas ao uso, né, ao consumo do produto produzido
pelo setor. Então, o trabalho ele avalia qualitativamente as 15 categorias e, por entender a relevância da categoria 10, que é as emissões associadas ao uso do produto, a gente faz um mergulho quantitativo de estimar essas emissões. E, obviamente, uma oportunidade é a gente ampliar, né, a cobertura quantitativa dessas categorias, no meu ponto de vista, principalmente associado a logística, né? A gente sabe que existe grandes emissões no setor associado a transporte, mas também as oportunidades de fim de uso de produto, né? Vários produtos são recicláveis, então a gente tem essa oportunidade de olhar também as categorias de emissões indiretas que vão sinalizar, né, todo o benefício e a contribuição que o setor tem para uma economia brasileira menos carbono intensiva, tá? Então, os resultados são apresentados aqui. E no teste o gráfico não tinha cor, aqui o gráfico está com cor, muito bom. Mas começando ali com até exemplificando o que o Alexandre falou na abertura do painel, em 2011, 75% das empresas, né, do setor não calculavam as suas emissões e só 25% das empresas, de fato, elaboravam seus inventários. E esse quadro ele vira, né, um espelho perfeito para o trabalho feito esse ano. Então, hoje a gente já tem 3/4 do setor de empresas, né, que realizam seus inventários e apenas 1/4 das empresas ainda não realizam seus inventários, tá? Para o trabalho de quantificação setorial, então o setor contabilizou ali 12 milhões de toneladas de CO2, tá? Isto é menos do que 1% das emissões nacionais, para ser exato, isso é 0,55% das emissões nacionais. E é importante a gente ler esse número também, a Juliana traz os dados do inventário nacional, e os dados do inventário nacional, que aplica a metodologia do IPCC, agrega informações, tá, pessoal, de uma maneira um pouco diferente. Se depois alguém ficar curioso em comparar os dados que a Juliana apresentou com os dados do setor, porque para o inventário nacional a gente tem as emissões de processo industrial, IPPU, e a gente tem as emissões de energia. As emissões de energia do inventário nacional não são as emissões do setor de energia, são as emissões, né, de todos os insumos energéticos na economia brasileira, incluindo a energia consumida pela indústria. Tá? Então, na hora que a gente olha para esse número nacional, né, a indústria, na verdade, é a parte de processos mais a fração que lhe cabe, né, do escopo de energia. Tá? E para o ano de 2022, a gente considerou uma movimentação aí de 1,6 milhões também de RON, bilhões, né, no caso de RON, para o setor. Tá? Quando a gente olha para a representatividade, o escopo 1, de escopo 1 e 2, o escopo 1 representou 93% das emissões e o escopo 2, 7%. E aí, para os gases, né, o CO2 é o gás mais relevante ali, representando 86% das emissões, seguido pelo metano, CH4, com 11%. A gente também tem essa abertura por categorias, né, dos escopos, então 62% das emissões são oriundas de combustão móvel, né, então basicamente frotas e equipamentos, né, para decapagem, desmanche, movimentação, e seguido ali de 14,7% das emissões de mudança de uso de solo, que é exatamente essa dinâmica, né, de desmatamento necessário para que um processo minerário possa acontecer, ok? Só para não deixar de falar, então, o terceiro aqui ficou combustão estacionária, né, que são todas as fontes estacionárias que consomem principalmente diesel aqui no caso do setor. Então, aí para fazer essa comparação, né, utilizando dados do SEG, que é uma plataforma aberta de estimativa de emissões brasileiras, né, então em 2022 o Brasil emitiu 2 bilhões de toneladas e o setor 12 milhões de toneladas, aquele número que eu trouxe, né, de 0,55% das emissões nacionais. E aí, casando um pouco, eu gosto de chamar a atenção aqui de novo, só uma perspectiva mais estratégica dessas informações. Quando a gente olha aquela curva que a Juliana apresentou, né, a gente vê que a mudança do uso do solo, que é basicamente o desmatamento, bioma amazônico ainda relevante no Cerrado, representa metade das emissões nacionais, né? Essa é um pouco da regrinha aqui quando a gente olha para o Brasil. 75% das emissões brasileiras, né, normalmente vem de uma combinação entre o desmatamento e a degradação florestal e o setor agropecuário. Então, assim,
o que eu gosto de falar, né, quando eu falo para um público de setor privado? A tendência é que o desafio do desmatamento ele seja solucionado com o tempo, né? Então, assim, apesar, né, da gente olhar para o setor de energia, olhar para o setor de processos industriais, né, o setor de resíduos, ainda com uma baixa representatividade, a tendência para os próximos anos, né, é que essa fatia dos 48% se reduza, né, chamando mais atenção para o setor de energia, né, para o setor de resíduos e processos industriais. E, particularmente, né, a gente estima que a emissão do setor de transportes ela deve crescer 23% nos próximos 5 anos. Então, assim, essa representatividade ali dentro da energia, onde o transporte está incluído, né, eventualmente passará, né, a receber mais atenção do governo, de políticas, né, e de cobranças de mercado com relação a objetivos de descarbonização. A gente vai falar um pouco isso, tá? Então, a gente tem aqui os indicadores, né, as intensidades de emissão por tonelada de minério aqui de diferentes tipologias. Então, eu imagino que está pequeno ali, né, mas as barras amarelas, tá, são as intensidades de emissão que foram calculadas a partir de dados de literatura, porque a gente não teve nenhuma empresa participante dentro da amostra, né, para a gente poder ter um dado aplicado, ou a amostra era muito restrita, né, não era representativa, e todas as barras que são azuis, né, elas são calculadas a partir de dados reportados pelas empresas membros do IBRAM. Tá? Então, a gente tem uma variação de intensidade bastante grande, né, com prata, chumbo, vanádio ali das maiores intensidades. Acho que é interessante a gente olhar aqui sob uma perspectiva minerária, né, o carvão mineral nem está ali no topo, mas também nos top 10 a gente tem a bauxita, né, é importante a gente olhar também para esse mineral, que tem uma alta oportunidade de reciclagem, né, e de reutilização, e o ferro ali, né, já com uma intensidade relativamente pequena, né, no final dessa cauda longa. Quando a gente olha para indicadores de escopo 3, né, as emissões da categoria 10, que é o processamento, o uso de produtos vendidos, o cenário muda um pouco, e aí a gente vê que a gente tem muito mais dado estimado a partir de literatura, né, porque dentro da representatividade do setor, o uso do minério não necessariamente ele está representativo dentro das empresas, mas aí sim, né, pelo elevado consumo de energia, a bauxita já figurando em segundo lugar, né, pelas emissões do carvão mineral ali já figurando em terceiro lugar. Então também é importante a gente entender, né, os impactos do uso, tá bom? Sobre fatores de emissão, né, então a gente também fez um trabalho aí no bojo desse escopo, né, de trabalhar com a melhoria de qualidade, né, e de resolução de dados. Obviamente, uma oportunidade que a gente tem aqui é aumentar ainda mais essa granularidade de contabilidade, inclusive isso é uma recomendação do trabalho. Tá? Para eu ficar no meu tempo, vamos seguir aqui para os 2 últimos slides. O primeiro dele, para a gente poder destacar, tudo bem, Henrique, legal, a gente tem uma emissão, nacionalmente ela não é tão representativa, mas 12 milhões de toneladas não é pouca emissão de carbono, né? Então, quais são as oportunidades que o setor tem para reduzir as suas emissões e se descarbonizar? Então, a gente fez essa avaliação, também entendendo qual que é a aplicabilidade dessas medidas dentro da amostra dos membros do IBRAM e o potencial de redução que cada uma dessas medidas tem. Então, já existe, né, uma tendência no setor, que não é uma tendência nova, de eletrificação de equipamentos e frotas, né, principalmente minério de ferro, vem trabalhando com alguns pilotos aí de grande porte para poder explorar essa oportunidade. Então, basicamente, você tira todos os equipamentos móveis ali que movimentam, seja estéreo, seja minério, e substitui isso por equipamentos eletrificados. Então, uma baixa aplicabilidade, mas um elevado potencial de redução, porque a gente viu que 68% das emissões de escopo 1 estão associados ao consumo de combustíveis fósseis, né, em equipamentos móveis. Depois a gente tem a substituição de combustíveis fósseis. Aqui também acho que, né, existem alguns exemplos, inclusive comerciais, alguns produtores de equipamento, né, sejam locomotivas, sejam caminhões,
trouxeram para o mercado esses equipamentos já empregando combustíveis alternativos, aí principalmente gás, né? A gente vê soluções com GNV, com GLP, então a gente tem também, obviamente, no Brasil, pelo volume de biomassa, oportunidade de falar de biocombustíveis, né? De maneira abrangente. Em terceiro lugar, a oportunidade de eficientização de processos, né? Então isso está sempre na pauta, a gente sempre tem margem, né, para falar de processos mais eficientes. A gente tem no Brasil também uma super oportunidade de aquisição de energia renovável e para fins de inventário, a norma permite, né, a utilização de contratos de mercado livre para a gente poder demonstrar essa redução de emissão a partir do consumo de energia elétrica e uma agenda emergente de hidrogênio verde, né? Existe um desafio ainda de fazer isso escalar. Acho que todo mundo está olhando para o hidrogênio de uma forma ou de outra. Talvez aí uma grande oportunidade tecnológica de médio prazo para a transição energética, né, do setor e da cadeia do setor, né? A gente está vendo siderurgia também falar muito sobre hidrogênio. Então, assim, quais são as recomendações aqui para um próximo ciclo? Eu espero que a gente tenha a oportunidade de contribuir de novo tecnicamente para esse trabalho. Então, né, a gente aumentar essa cobertura do inventário, é importante a gente ir colocando mais bens minerais, para também estimular, né, que esse tema passe a ser um tema de gestão dos negócios das empresas do setor. Ampliar as categorias e fontes de emissões calculadas, né? Então a gente tem essa oportunidade, como eu disse, de aumentar a granularidade, qualidade de dados, né? Sair de premissas e fatores médios para a gente ter de fato fatores que representem especificidades de processos de cada uma das empresas. Trabalhar na expansão de escopo 3. E por que isso é tão importante? Isso é importante porque existe uma super tendência, principalmente de setor financeiro, né, e de métodos para desenho de metas de redução, né, que os setores que têm uma representatividade elevada de emissões indiretas incorporem essas emissões indiretas dentro dos inventários. Porque, assim, se por um lado, né, não é uma responsabilidade direta daquela empresa, a gente entende que um setor desse porte tem um super potencial de influenciar a descarbonização nessa cadeia de valor. Então, né, o setor financeiro tem olhado dessa forma e aí os desenvolvedores de normas e padrões também têm olhado para as emissões indiretas desta forma, tá? A gente tem uma oportunidade de aumentar a granularidade também dentro das categorias, né? Então, olhar ali dentro da relevância de cada uma daquelas categorias, né? Abrir isso um pouco mais, sair do decapeamento, né? Para entender cada processo ali dentro. O uso de explosivos também, né? Que é sempre um desafio do setor, porque pode ser representativo dependendo do tipo de atividade. Estimular que as associações, né, busquem esse refinamento de dados, né, engajar mais as empresas, pensar em bancos de dados, pensar como que tecnologia, de uma maneira geral, pode contribuir para a construção dessa base de informações. Com relação a carvão mineral especificamente, né, existe uma fonte de emissão associada ao carvão, que são as emissões fugitivas, né? Então, dentro do processo, existe uma emissão de metano que não está associada à queima do carvão, então é importante que essa contabilização seja bem feita. Para esse tipo de emissão, existem metodologias de carbono, por exemplo, para capturar esse gás, para fazer um uso energético desse gás, ou simplesmente para queimar esse gás, né, para reduzir o impacto de aquecimento global. E a gente trabalhar com as oportunidades de inventariar, quantificar as remoções de carbono do setor. Tá? Então, a gente tem aí uma oportunidade, o setor ele se responsabiliza, né, por grandes áreas verdes, o setor é quase um especialista também em restauração de áreas degradadas, então como que essas atividades podem ser incorporadas na contabilidade do inventário. Tá bom? Acho que fiquei no tempo certinho aí, Alexandre. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Henrique. Realmente aí uma abordagem geral, né, de como foi desenvolvido esse projeto desse ano, desse inventário de 2022. E realmente a gente vê os nossos principais desafios, né? O primeiro deles, né, não só característica do setor mineral, mas qualquer setor industrial, que é o escopo 3, né? Apurar mais esses dados é muito complexo, a gente contabilizar isso, porque envolvem outros setores. Como exemplo, eu vou citar aqui, nossa maior produção mineral no Brasil é o minério de ferro, né, que é base do setor siderúrgico, né?
E as empresas têm trabalhado para melhorar o teor do minério, que isso vai reduzir o consumo de energia nos altos fornos siderúrgicos, né? E com isso aí a gente vai ter ganhos do nosso escopo 3, vai ter ganhos para o escopo 1 da siderurgia. Então, só para esse exemplo, só para vocês verem como está tudo interligado, né? A nossa base do escopo 3 é escopo 1 para vários setores. E isso que é o que nós temos que ajudar, trabalhar, né? Tem grandes empresas mineradoras aqui no Brasil já fazendo testes com seus produtos ou alguns outros produtos já colocados no mercado que vão reduzir essas emissões a jusante, né? Então, isso é muito importante. O primeiro desafio é o escopo 3, tanto na contabilização quanto na redução. E o segundo principal desafio é o nosso escopo 1, né, que é a maior parte do nosso escopo, das nossas emissões do setor está no escopo 1 e principalmente nas fontes móveis, né? Então fica claro aí que nós temos que trabalhar em alternativas de descarbonização, né? Vamos focar aonde a gente tem maiores ganhos, né, Henrique? Então é isso que é a nossa indicação, é o que o IBRAM vem trabalhando. E rapidamente eu vou falar do nosso projeto de descarbonização, que tem 11 grandes empresas trabalhando com isso, e justamente para identificar as rotas tecnológicas para reduzir as emissões e, obviamente, vai entrar nesses 62% aí que é sobre as fontes móveis do nosso setor, né? Então, fica aí esses dois grandes desafios para a gente. Pessoal, eu só queria novamente perguntar quem está conosco aqui no palco 3, para a gente. Fiquem à vontade para entrar e mandar, enviar perguntas aqui para a gente, tá? Eu vou recebendo aqui, ao final de todos aqui, eu vou fazer uma rodada dessas perguntas. Gostaria, então, para adiantar, passar a palavra para a Roberta Versiani, que é a gerente de Relações Governamentais da Associação Brasileira do Alumínio. O alumínio aí também é a ABAL, sempre parceira nossa aqui no IBRAM, né, contribuindo bastante com os nossos trabalhos. Então, Roberta, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, representando a ABAL e também participante desse inventário. E queria saber como que o setor tem se posicionado em relação ao Brasil e em relação ao mundo, né, que a gente sabe que também tem uma abrangência grande mundial do seu segmento, né, e quais são as principais aí ações, né, de descarbonização que o setor tem colocado aí para reduzir as emissões. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Obrigada a todos os painelistas, em especial Juliana, que está com a gente em todas essas discussões de mercado de carbono, de plano clima. A da ABAL tem participado ativamente dessas discussões, com apoio e contando sempre com a participação dos nossos associados. Meu nome é Roberta Versiani, sou gerente de Relações Institucionais e Governamentais da Associação Brasileira do Alumínio. E antes de responder a pergunta, eu gostaria de apresentar também a ABAL. A ABAL é uma associação que representa há 54 anos as empresas de mineração, não só de mineração, porque a cadeia do alumínio é uma cadeia muito longa, então a mineração é a primeira etapa do trabalho para você obter o alumínio que está aplicado em tantos equipamentos necessários, por exemplo, para redução de emissões e descarbonização da nossa economia. Então, a gente começa com o processo de mineração, que é onde a gente, de fato, explora a bauxita, a refinaria, onde a gente transforma a bauxita em alumina, a redução, que é onde a gente coloca o alumínio primário. O alumínio primário ele se transforma, né, em chapas, tarugos, que segue para a indústria. Da indústria ele é aplicado em transportes, embalagens, e no final desse ciclo a gente tem a reciclagem. Então a ABAL representa todas essas indústrias e nesse caso a gente, como está falando de mineração, a gente representa todas as mineradoras de bauxita, tanto as grandes quanto as de médio e pequeno porte. Foi um prazer participar desse processo com a We Carbon e o IBRAM. A fala da Juliana já diz como é emergente que os setores se mobilizem para isso, e o setor mineral se mobiliza. Para a ABAL, esse é só o começo do processo e serviu para poder alinhar
os nossos associados numa coordenação para poder seguir com o resto da cadeia. Então, a gente inicia com a mineração, a gente tem uma estrutura de coordenação interna que favorece a gente obter esses dados. Então, com o apoio da Way Carbon, internamente a gente fez várias reuniões de coordenação, onde a gente conseguiu customizar os dados. Foi importante porque a gente conseguiu ter uma dimensão de como estavam os associados, tanto os grandes quanto os pequenos e médios. A gente viu que as metodologias também estavam alinhadas. Muitos dos nossos associados já fazem esse relato. Então, foi muito bom o processo para que a gente pudesse já fazer com que o setor do alumínio já iniciasse esse processo, que a gente pretende dar continuidade, como eu disse. Então, eu acho que nesse processo, para nós, foi uma grande oportunidade. E o desafio foi trazer esse nivelamento de maturidade, porque a gente se preocupa muito que o setor também tenha essa consciência nos nossos representantes, nos nossos associados que ainda não fazem. E como vocês puderam observar, isso vai ser necessário. Não tem como você ter uma competição, tanto no mercado internacional como no nacional, se você não souber em que momento você está, se você não tiver noção do seu ponto de partida, até para você negociar com o governo, que esse é o momento onde todos estão, né, buscando saber onde a gente está, para poder apresentar dados e ter um ponto de partida sólido. Então, uma outra oportunidade que a gente também conseguiu visualizar foi que os nossos associados estão prontos para o escopo 3. A gente tem um Instituto Internacional do Alumínio que nos apoia muito na identificação das melhores metodologias para poder fazer essa medição do escopo 3. Então, para a gente, isso foi uma surpresa, não diria uma surpresa, mas uma constatação muito significativa, porque a gente percebe que esse ainda não é um movimento que é sólido nos outros setores. Então, isso foi muito importante participar desse processo de inventário, e essa foi a experiência da BAL, e a gente seguirá com certeza e trabalhando para fazer o inventário das etapas da cadeia. Com relação ao posicionamento do alumínio, nesse caso também, né, a gente começa com a bauxita. Então, é importante dizer que, por exemplo, a bauxita brasileira, ela é uma das melhores do mundo em termos de qualidade. O Brasil é o 4º produtor de bauxita no mundo, e bauxita resulta em alumínio. Alumínio é um material, mineral, mineral estratégico, onde ele pode ser aplicado em vários componentes de descarbonização, assim como falei no início da minha fala. E então, além de ser o ponto de partida para a gente, a mineração, ela não é, da nossa etapa, a que mais emite, mas também não é a menos importante. A gente se preocupa e, pela sua apresentação, eu vejo que o nosso setor já vai nessa rota de descarbonização, principalmente quando a gente começa a pensar também em outros modais alternativos. Então, a gente já tem experiência, por exemplo, de ter minerodutos. Então, você já, de partida, já começa a reduzir as emissões de CO2. E troca de equipamentos por elétricos e uso de biomassa, por exemplo. E, além disso, é importante dizer também que, como você também mencionou na sua apresentação, o alumínio ele é infinitamente reciclável. Então, a gente ainda consegue reciclar, tendo uma porcentagem de consumo da nossa produção em torno de 60%. Então, assim, além dele ser um mineral de boa qualidade, ele dá o tom da nossa economia circular. Então, eu acho que, nesse sentido, o alumínio está muito bem posicionado, não só no Brasil, como nos mercados mundiais,
que a gente começa a ver uma medição de emissões e quando se avizinha um CBAM, a gente consegue imaginar como é que a gente vai estar posicionado quando esse momento chegar e deixar de ser um período de experiência, como está agora, para um processo que começa a ter validade de fato. Então, assim, agradeço muito a oportunidade de estar falando aqui um pouco sobre o nosso produto, sobre os nossos associados, sobre a BAU em especial, e fico à disposição para quem tiver perguntas e gostaria muito de deixar claro que uma economia moderna e descarbonizada precisa de uma mineração, como disse muito bem ontem Raul Jungmann, disse que não é possível um futuro sem a mineração, mas eu ainda adiciono, não é possível como uma economia descarbonizada precisa de minerais críticos e estratégicos, como, por exemplo, o alumínio. Obrigada. Perfeito, muito obrigado. Muito obrigado, Roberta. Como eu disse, a BAU sempre parceira nossa aqui de vários trabalhos, né? Mande um abraço lá para a Janaína, a presidente, que tem feito um trabalho excepcional dentro da BAU, junto com seus associados, vários deles também associados ao IBRAM. Então, muito obrigado. E realmente a gente vê um avanço do setor de alumínio no Brasil, comparado ao resto do globo, de que está aí no caminho certo da descarbonização. E na hora que você estava falando, eu pensei assim, puxa, você imagina se os modais, você falou de modais, mas você imagina os modais de ferrovia ou rodoviário, você começar a incorporar, aí eu estou falando do escopo 3, incorporar o alumínio, nas caçambas, por exemplo, na estrutura de caçambas de carretas, carregando vários minerais, você vai estar reduzindo o peso, você vai estar reduzindo o consumo de energia, você vai estar descarbonizando outros setores. Então, a importância do alumínio também realmente está aí de fato e mostra essa realidade para a gente. Pois bem, vamos passar então agora para o segundo setor representado aqui no nosso painel, que é o setor de rochas ornamentais. Eu gostaria então de passar a palavra para o Cid, o Cid Chiodi, geólogo, sócio proprietário da Kissman Chiodi Assessoria e também consultor técnico da ABRochas, Associação Brasileira de Indústria de Rochas Ornamentais, participou com a gente aí no nosso inventário, e é um setor também, um segmento, não um setor, um segmento muito importante na nossa cadeia da mineração, além de diversos outros. A mineração é interessante que ela passa desde a água mineral, que está aqui, até o minério de ferro, que é a maior produção brasileira. Ou seja, rochas ornamentais também têm aí as suas atribuições e a contribuição, principalmente, Cid, de trazer aí um processo de descarbonização para o seu segmento e, obviamente, para o nosso setor. Por favor, fique à vontade de falar como que foi esse trabalho, e as perspectivas da ABRochas aí em relação ao setor, as tendências aí na redução das emissões de gás de efeito estufa. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Eu queria agradecer e destacar o trabalho que o IBRAM realizou sobre esse assunto, que a gente percebe pela fala de todos aqui, o quanto de importância assume na economia e no desenvolvimento das nações hoje, Eu queria, falar mais particularmente sobre o setor de rochas ornamentais, porque ele tem uma série de particularidades que o distinguem de outras áreas, de outros segmentos que foram abordados aqui, O primeiro deles, que eu acho que é o mais importante, é que as rochas ornamentais de revestimento já são entregues prontas pela natureza. O trabalho que se faz desde a lavra até a aplicação do produto final diz respeito à rocha como ela foi entregue pela natureza. O único trabalho que se faz ao longo da cadeia produtiva é o dimensionamento das peças que vão sendo elaboradas até o seu aproveitamento, até a sua utilização na construção civil. Isso, obviamente, é um atributo positivo, para a gente imaginar que ela não tenha processo de beneficiamento que incluam esses procedimentos que são mais enérgicos em emissão de energia. Uma outra coisa é que a taxa de esgotamento das jazidas de rochas ornamentais é muito pequena.
o volume de lavra das pedreiras individualmente é muito pequena, porque a taxa de aproveitamento de metro quadrado de rocha por metro quadrado de chapa por metro cúbico de rocha é muito grande. Então, de uma quantidade relativamente pequena ou menor de material que você extrai de um maciço, você gera uma grande quantidade de produto. 1 metro cúbico, para vocês terem uma ideia, costuma render 35 metros quadrados de chapa com 2 centímetros de espessura. Isso significa um aproveitamento ou uma recuperação de 70% em volume, o que é também um atributo bastante positivo para o setor. Nesse sentido, o esgotamento das jazidas, ou a paralisação das jazidas e rochas ornamentais, ela nunca ocorre por esgotamento de reserva. Ela ocorre pelo esgotamento de mercado, porque existem tendências de consumo de rochas ornamentais, que é uma outra característica diferente de outros bens minerais, que estão sendo discutidos e avaliados, e foram avaliados pelo IBRAM, que acabam distinguindo essas rochas ornamentais. O que se destaca também nesse caso é que rocha ornamental não é commodity. Pelo fato de ser entregue pronta pela natureza, ela é como uma manufatura da natureza. Então quem dá preço para a rocha ornamental é o produtor da rocha e não o mercado. Então essas coisas distinguem o setor, assim como uma outra coisa que o distingue de outros setores que estão sendo comentados aqui, é a pulverização da atividade produtiva de rochas ornamentais em centenas, se não milhares de empresas de pequeno porte. E isso tornou a tarefa do IBRAM particularmente difícil, né? Porque a fonte amostral se torna muito diversificada e muito ampla, né? Então essas questões acabam sendo complicadas para se tratar o setor dos rochas ornamentais, e a gente espera, Alexandre, que com o tempo essas coisas que foram discutidas pela gente, elas sejam aprimoradas, sejam aperfeiçoadas, para a gente poder individualizar os diferentes tipos de rocha que são produzidos, que certamente têm resposta diferente a essa questão de emissão de CO2, os diferentes tipos de prática de mineração, as diferentes localidades, as regiões do Brasil onde essa atividade produtiva é exercida, e como é que isso aí acaba impactando. A nossa posição no inventário é intermediária. Eu fiquei, de certa maneira, satisfeito com o resultado do setor, porque ele, de qualquer maneira, evidencia que nós não somos, e principalmente se a gente pensar do ponto de vista do quanto o setor produz de rochas ornamentais por ano, são 10 milhões de toneladas. Essas 10 milhões de toneladas, multiplicadas pela intensidade de emissão por tonelada de minério produzido, tonelada de minério, é muito pequeno, né? E isso faz com que a gente não seja constrangido, pelo menos por enquanto, pela questão da emissão de CO2. E, assim, de maneira geral, foi um exercício muito positivo para a Birrochas, que é a Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais. Nós gostamos de ficamos muito satisfeitos de ter participado, trocado informações com o IBRAM, com a Way Carbon. Vamos seguramente ter uma presença até mais participativa, mais colaborativa em futuras oportunidades, porque a gente reconheceu a importância desse trabalho. Vamos estar à disposição para fazê-lo novamente, e ficamos muito satisfeitos que essa iniciativa já esteja sendo tomada de uma forma tão profissional, articulada, que é o que a gente precisa para não ficar sempre com uma ideia estimativa na cabeça e sem muito grau de segurança, né? Existe uma questão que trabalha de maneira geral contra, que é transposição normativa. O que mais me preocupa com o setor de rochas e como ele se posiciona no mundo e no Brasil são transposições normativas que, se nós não tivermos esse tipo de informação que o IBRAM está possibilitando agora, a gente pode ser penalizado por isso, porque a transposição normativa é uma forma de inibição competitiva que a gente tem
enfrentado não a miúde, mas a gente enfrenta de vez em quando e acha importante estarmos preparados para reagir a ela. Queria agradecer e dizer que foi muito bom estar com vocês aqui. Ok, Cid, muito obrigado. Né? A Birrochas também sempre parceira aí do IBRAM para várias iniciativas e principalmente agora, né, nesse último trabalho do inventário. Né? E queria dizer, a melhoria contínua sempre, né, Cid? A gente vai aperfeiçoando, como eu disse aqui do nosso histórico, desde o primeiro inventário até agora, esse inventário muito mais apurado, né, com mais dados. É um desafio obter esses dados, como você mesmo disse, muito complexo. Cada segmento ali tem uma pulverização de empresas ali que é difícil você ter amostragem. E como foi muito bem falado pelo Henrique, da Oi Carbon, o nosso trabalho ele não é 100% exato. Isso não existe porque pela diversidade que é o setor mineral. Mas nós pegamos ali contribuições de várias empresas associadas ao IBRAM e extrapolamos esses dados, uma vez que a gente teve junto à Agência Nacional de Mineração, a ANM, a produção mineral do ano de 2022 para todos os bens, dos 27 bens que nós avaliamos. Ou seja, nós extrapolamos, obtivemos a base, que é o principal, diretamente junto com as empresas, e extrapolamos de acordo com a produção mineral do ano de 2022. Né? Então, é um trabalho sempre a ser melhorado e depois gostaria de passar na segunda rodada, Henrique, para você falar um pouquinho mais como melhorar mais esses dados e esse trabalho para o nosso próximo inventário. Mas agora passando a palavra, então, para o Vitor Ataíde, assessor jurídico do Centro Brasileiro de Exportadores de Rochas Ornamentais, Centro Rochas, e do Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Calcário do Espírito Santo, o Sindirochas. Por favor, Vitor, fique à vontade. Gostaria já de colocar algumas indicações para a sua fala. A gente sabe que a questão climática está muito ligada à questão dos recursos hídricos. Gostaria de saber como que vocês lá têm tratado sobre as mitigações, envolvendo a questão de recursos hídricos e também a questão de resíduos sólidos. E também está tudo interligado dentro da circularidade do nosso trabalho do dia a dia, que obviamente o final é sempre obter mitigação aí de gases de efeito estufa. Por favor, Vitor. Bem, bom dia a todos. Obrigado, IBRAM, pelo convite. Obrigado, Alexandre. Cumprimentar aqui os meus colegas painelistas. Queria começar falando um pouquinho das entidades mencionadas, o Sindirochas e o Centro Rochas. O Sindirochas tem mais de 50 anos de história, O Centro Rochas, mais de 20 anos de história. O Sindirochas, naturalmente, por uma força legal, tem a sua jurisdição no Estado do Espírito Santo, enquanto o Centro Rochas é uma entidade de âmbito nacional. Em conjunto, as duas entidades têm cerca de 400 associados, estando presente em 8 dos estados federados, e esses 400 associados são responsáveis por 80% das exportações de rochas naturais, A gente está buscando readequar o termo para rochas naturais, do Brasil, O Espírito Santo, ele possui 1.900 empresas que trabalham com rochas naturais, desde a extração até o beneficiamento, a serragem do bloco, até o ladrilhamento, inclusive também a produção de maquinário e também os aterros, de destinação final de resíduo, No Espírito Santo concentram-se 25% dos empregos do quantitativo nacional em rochas naturais, Então, são números assim expressivos que colocam o Espírito Santo realmente aí em destaque no cenário nacional. 83% das rochas naturais brasileiras saem de portos capixabas. E aí, falando em relação ao inventário em si, chama atenção, como bem foi apontado aqui, o posicionamento intermediário do setor.
Mas o que me chamou bastante atenção, tanto no inventário quanto na fala do Henrique, foi a necessidade e a falta de ter um posicionamento consolidado, né, setorial, certo? Os números levantados que constam do inventário, diante desses números que eu trouxe aqui do setor como um todo, foi ligeiramente pouco representativo. Então, o setor, consciente do seu dever institucional, né, de depurar melhor essas informações, firmou um convênio recentemente com o Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, para executar um projeto chamado APD, né? Environmental Product Declaration, Declaração Ambiental do Produto, que visa justamente medir o impacto ambiental, a pegada de carbono do setor de rochas naturais, né? Desde a sua extração até seu beneficiamento. Então, esse projeto, né, que vai colaborar com os próximos inventários, naturalmente, vai ser uma fonte de dados oficial do próximo inventário. Ele é feito a partir de metodologias internacionais padronizadas, principalmente da Europa, e, enfim, vai contemplar mármore, granitos e quartzitos. Pode ser que até o final desse ano a gente já tenha os números relativos aos mármores. Então é uma novidade que a gente está declarando aqui nesse evento para já endossar os próximos inventários. A respeito das colocações, das perguntas formuladas, né, a gente está falando de uso de recursos hídricos, e aí no processo industrial de rochas, hoje em dia, a maioria das indústrias conseguem reaproveitar de 90% a 95% da água utilizada no processo industrial, né? Há 20 anos atrás, as indústrias elas não tinham um manejo adequado dos seus resíduos, elas depositavam a lama proveniente do corte dos blocos nos pátios das empresas. Houve uma força-tarefa no início dos anos 2000, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo abriu diversos inquéritos civis públicos e as empresas se associaram e criaram, se eu não me engano, na época, 13 aterros industriais para receber esse resíduo. Nesse processo de levar o resíduo para os aterros, precisa haver a secagem do resíduo a uma umidade de 30%. Nessa, consegue extrair água e reaproveitar 95% dessa água. Naturalmente que você depositar resíduo em aterro não é lá a gestão ideal. Foi o que pôde ser feito naquela época, mas não é a gestão ideal do ponto de vista das entidades hoje. Tanto é que a gente lutou por alguns anos para a regulamentação do uso desse resíduo, que hoje em dia é chamado de fíbrio, finos, do beneficiamento de rochas ornamentais, como um subproduto para reuso. Aí sim, economia circular, né? Então, em relação ao consumo de água e resíduos, nós temos esse cenário. Hoje em dia a gente tem essa regulamentação, né? Houve também, novamente, uma parceria com o poder público, né, para desenvolver essa regulamentação pelo órgão ambiental estadual do Espírito Santo, o IEMA, para o reuso desse resíduo. Foi utilizado recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo, foi contratado o CETEM na ocasião, e hoje em dia já tem uma regulamentação para o uso em artefatos cerâmicos, né, em substituição ao uso de bem mineral, de argila, né, ou seja, você deixa de demandar um recurso natural para usar um subproduto, o que é sustentável, né, e deixa de também destinar resíduo para áreas nobres, né, que demandam processo de licenciamento, enfim, uma intervenção importante, né, em áreas nobres, e deixa de usar isso e reintroduz o resíduo na economia, né? O que falta agora, basicamente, é política pública para o consumo desses resíduos, né? A construção de prédios públicos, a construção de, enfim,
de qualquer alvenaria, pavimentação produzida por poder público, é necessário que se crie demanda para esses produtos. Então, no que tange a água, eu dei essa pequena pincelada e que tem a ver também com resíduo, e esse é o cenário atual. E só destacando e reafirmando que a gente está em vias de, novamente, consolidar os números, como demandado aí na sua apresentação, como demandado no inventário, para ter uma amostragem mais fidedigna dos impactos ambientais do setor. Agradeço a oportunidade e fico à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado, Vitor. Também parceiros aí do IBRAM já há um bom tempo pelas colocações, e achei interessante que você mencionou que vocês estão mudando, né, rochas ornamentais para rochas naturais. Eu acho interessante e realmente acho que vale muito bem aí a mudança. Eu gostaria agora de passar para algumas perguntas que chegaram. Nós temos agora 30 minutos, né, de painel. Gostaria de pedir que a gente fosse um pouquinho mais breve nessa rodada final. E já passando para a Juliana. Juliana está conosco aí, Juliana. Obrigado. Chegou uma pergunta aqui e eu gostaria de complementá-la também, para que você desse uma abordagem, né? Quem mandou foi quem enviou foi Maurício Pisani. Como o inventário de gás de efeito estufa pode ajudar na consolidação do mercado de carbono e impulsionar os investimentos do setor? Eu gostaria que você desse uma abordagem, principalmente na questão do mercado de carbono, né, que está aí. Existe uma grande expectativa que o projeto de lei, né, que o mercado regulado de carbono, ele passe esse ano de 2024. Queria ver a percepção sua, da CNI, da Rede Clima, de todos que estão aí juntamente com você, como que, né, o mercado pode aí o inventário pode ajudar, né, os inventários setoriais no mercado de carbono. E depois, Juliana, se puder falar uma pincelada rápida sobre COP29, COP30. Né, nós temos a COP29 esse ano no Azerbaijão, em Baku, né, que parece que vai ser uma COP meio de transição e firmar alguns acordos que já foram estabelecidos aí da última COP. E a COP30, que será a grande vedete, né, pessoal, no ano que vem, em Belém, no Brasil. E se espera aí ter grande movimentação de acordos e ações aí por governos e setores também. Por favor, Juliana. Obrigada, Alexandre. Desafiador 5 minutos para falar sobre todos esses pontos, mas vamos lá. Acho que primeiro eu queria dizer que a CNI, para entender a dificuldade ou a complexidade de se fazer um inventário, ela passou a fazer o inventário do seu prédio, dos seus imóveis, da sua frota. Então, a gente está no 3º ano e a gente entende não só a relevância, mas a complexidade. Imagina para a gente levantando informações só de imóveis, imagino, né, cada uma das empresas aí. Enfim, mas dizer que é um processo, né? O primeiro ano foi muito mais difícil, você tem que envolver todas as áreas da empresa, né? É o financeiro, é suprimento, é engenharia, e a gente vai se acostumando com isso, né? É super importante. E fazer uma propaganda muito rápida do Sirene Organizacionais. Importante que as pessoas conheçam essa plataforma. É uma plataforma que, desde 2018, a gente discute com o governo, dentro do GT, Inventário Organizacionais, como o governo poderia desenvolver uma plataforma que fosse no modelo que a gente chama de bottom-up, onde as organizações pudessem incorporar as informações dos seus inventários. Então, hoje, essa plataforma ela está pronta, ela precisa ser utilizada, nós estamos apoiando o governo nessa comunicação, nesse processo. Ela é voluntária, ela é gratuita, tá? Ela é bastante flexível e vai ser importante para a gente criar um sistema nacional de MRV, né, monitoramento, relato e verificação das emissões. Então, queria deixar aqui registrado que as pessoas prestem atenção aos Sirene Organizacionais e aqueles que já têm os seus inventários verificados por terceira parte, que entrem nesse sistema e coloquem as suas informações ali para dar até transparência e apoiar o governo nesse processo todo de MRV. Mercado de carbono. Bom, a gente coordena essa discussão, né? Queria aqui saudar a Roberta. A Roberta está com a gente aí desde o início, o Alexandre também, o Bran. A gente trabalhou muito com a E-Carbon também nesse processo. Coordenamos o posicionamento da indústria, tá? A gente trouxe experiências internacionais, as melhores práticas, lições aprendidas. Então, construímos um posicionamento, construímos um texto em cima daquilo que já funciona bem internacionalmente.
E aí eu queria chamar a atenção, ele está no Congresso, está no Senado para ser votado a qualquer momento. Eu queria chamar a atenção para duas questões. Primeiro, que o relato, né, o inventário, ele é a base de tudo. Então, assim, você não tem mercado de carbono se você não tiver as informações, os dados das fontes, das emissões das fontes. E esse é o primeiro passo do mercado, né, levantar essas informações. O governo federal já está trabalhando com consultorias, tá, olhando procedimentos de MRV, tentando entender cada um dos setores, né, a princípio levantando informações sobre siderurgia, cimento, papel e celulose. Alumínio, acho que entrou também, né, Roberta, nesse levantamento. E a outra questão que eu queria levantar, que é de extrema relevância, é que o PL traz um dispositivo, tá? Mesmo empresas que não entrem no mercado de carbono, porque muitas não vão entrar, muitos setores não vão entrar, existe uma obrigatoriedade ali no PL Mercado de Carbono para relato de emissões. Então, veja, você talvez não entre no mercado, você talvez não faça parte desse mercado, mas se a sua empresa emitir acima de 10 mil toneladas de CO2 equivalente, ela vai ser obrigada a relatar e monitorar os gases. Então, assim, aí, mais uma vez, né, de extrema relevância que as empresas entendam esse processo, entendam que isso virá como regra a partir da aprovação do mercado de carbono, e todos nós temos que estar preparados para esse processo. Não vai ser fácil, não vai ser simples. A gente entende que no momento inicial eles vão subir esse limite, né? A gente tem pleiteado que comece com o limite muito mais alto para aquelas grandes empresas que já têm o inventário, que já conheçam as suas emissões, para daí a gente conseguir fazer com que o processo seja progressivo, mas ele faz parte de um dispositivo do PL. Tá? E aí, COP29, né, Alexandre, a gente repete o que fizemos na COP28, ano passado, com a presença da indústria maciça, com muitos debates, né? Essa COP é uma COP de meios de implementação, tá? Para que na COP30 seja uma COP de compromissos de NDC. Então, hoje os países estão trabalhando na sua NDC número 2. Ela tem que ser encaminhada para a ONU até o início do próximo ano, com compromisso 2035. Tá? Então, a gente espera que na próxima COP, ano que vem, a gente tenha mais informações sobre mais compromisso e mais ambição dos países em relação ao cumprimento, né, as metas, né, para redução de emissão e no âmbito do Acordo de Paris. Eu acho que é isso, não sei se ficou faltando alguma questão. Perfeito, Juliana. Justamente isso aí que gostaríamos de ouvir, né? O IBRAM também tem a previsão de participar aí dessas COPs, e principalmente no ano que vem, fazer uma grande movimentação, né, do setor em relação à COP30 em Belém, né, a mineração mais presente. Nós já realizamos desde o ano passado a primeira conferência internacional Amazônia e Novas Economias, trazendo toda essa responsabilidade do setor, né, abraçando a Amazônia, como foi dito aqui ontem pelo Raul Jungmann no seu discurso, né, o setor está abraçando a Amazônia, né, com o objetivo de manter a floresta em pé, os povos originários, né, indígenas, todo com respeito, né, para a mineração presente nessa região, mas principalmente objetivando aí a agenda climática, que é justamente ali a Amazônia, que é o pulmão do nosso, não só do Brasil, mas do mundo, né? Então, Juliana, muito obrigado mais uma vez pela participação. Espero aí encontrar com vocês aí nas próximas discussões, né, sobre a agenda climática, e pretendo estar junto com vocês lá em Baku também. Muito obrigado. Henrique, falaram que eu tenho 15 minutos, ainda está marcando 21 ali, então não sei. Mas eu acho que é os 15 minutos ali mesmo. Então, uma rodada, né, final aqui, né, junto com vocês aqui, e uma mensagem final. E, Henrique, justamente isso, como que você acha que a gente pode estar melhorando cada vez mais o nosso inventário, né, o que a gente se espera e qual que é a tendência mundial aí sobre a questão dos inventários também? Obrigado, Alexandre. A gente defende muito a posição que ele tem que ser tão bom a ponto de ser útil, né? Porque a gente vê também muito essa loucura, né? Eu falo, tem a paranoia do detalhe. Aí entra na paranoia do detalhe, não consegue fazer um trabalho, porque de fato existe um desafio.
E às vezes o dado tem uma resolução grande demais, até porque, né, para uma base de tomada de decisão de investimento. Então, o que a gente tenta hoje, e por isso, né, essas visões de análise qualitativa, a gente chama isso muito de screening, né? Pô, vamos vir com a metodologia mais ágil, vamos entender o que está disponível para não ficar com muita desculpa, para a gente ter uma visão macro. Tem uma visão macro? Aí eu vou querer, obviamente, mergulhar em algumas questões. E hoje a gente tem defendido muito, assim, qual é esse nível de resolução? É um nível de resolução que eu consigo pensar em investimento. Assim, todo mundo precisa entender. Isso é uma agenda de investimento, isso é uma agenda de transformação corporativa, de transformação setorial. Se for levar isso para o nível, né, de CNI, Juliana, governo federal, nós estamos falando de requalificar desenvolvimento. Esse é o patamar que a gente gostaria de contribuir, né, em termos de transformação. Então, tendências hoje, né, a gente vê muito uma oportunidade assim também. Qual que é a máxima, né? Normalmente, quando a gente entra numa empresa? Dado financeiro, gestão financeira, normalmente é muito bem feito em qualquer lugar. Então, existe uma tendência hoje tecnológica de conexão com esses bancos de dados, né, com SAP, ERPs de maneira geral. Como é que a gente pode consolidar, né, trazer uma informação que está consolidada na forma de um dado financeiro e utilizar essa informação para a gente fazer uma contabilidade de emissões. Então, isso para mim assim, talvez a grande oportunidade que existe fazer essa tradução. E acho que uma segunda tendência que é muito importante, eu adorei as falas aqui, na verdade, eu já levei para outro lugar, né? A gente pensa muito Scope 3 dentro do próprio setor. Aí vendo esses três falando aqui, eu só pensava no meu cliente de construção civil, né? Construção civil, via de regra, 88% a 92% das emissões vem de escopo 3, é o cimento que eu uso, é o aço que eu uso, são os materiais que eu uso, né, em esquadria, em piso, em acabamento, cerâmica, né? Então, assim, existe essa oportunidade também de abrir um pouco a cabeça para essas colaborações intersetoriais, né? Porque a gente está falando sempre, o desafio de descarbonização, ele fica muito mais fácil quando a gente enxerga que um setor pode gerar redução para o outro, né? Ou um problema para um setor pode ser a solução para outra, a solução pode partir de um outro setor. Então, acho que isso é uma outra tendência nessa transversalidade no diálogo e na forma de construir respostas. Tá? Perfeito, Henrique. Muito obrigado. E realmente é isso que a gente tem que buscar via setor. Passando então para a Roberta. Por favor, Roberta, fique à vontade aí para comentários finais. Como comentário... Estão me ouvindo? Meus comentários finais, depois de ver todo o painel, o contexto, o trabalho que é você padronizar, coordenar, ter o máximo possível de acuidade dos dados. Então, assim, é um trabalho, um desafio enorme fazer um inventário setorial. Envolve coordenação e metodologia que não necessariamente é a mesma. Isso não é só aqui no Brasil, mas em outros países isso também é um desafio muito grande a ser vencido. Um outro desafio que eu vejo é que esses inventários estejam prontos a tempo do prazo que o governo vem trabalhando. Então, a gente tem discutido muito a atualização do Plano Clima, existem muitos movimentos e discussões no âmbito do plano setorial de mitigação, com prazos que muitas das indústrias não vão conseguir atender. Elas não vão ter um inventário disponível para que elas possam discutir de forma qualificada. E eu acho que discutir quando você não tem dados na mão, você vai discutir um dado vazio. Então, é muito arriscado você discutir, por exemplo, uma atualização de NDC em cima de dados que você não são consistentes, porque nem toda a indústria tem, minimamente. Então, a gente está falando de uma... Apesar de ser uma necessidade que já está há muito tempo posta, a movimentação de fato fazer, ela é real e mais consistente agora. Então, eu acho que devia ter esse olhar do governo para que a gente pudesse não ter pressa, mas que fizesse em bases consistentes e que reflita a realidade do setor industrial brasileiro, que viabilize uma economia
moderna e descarbonizada, fazendo jus ao que está previsto na NIB, né, ao PAC. Então, tudo isso precisa estar coordenado e coerente em ideias, e não atropelado, como a gente tem observado. E um outro ponto é que me chamou muita atenção as pequenas e médias indústrias. Muitas agora estão despertando para isso. E isso vai ser necessário. É uma questão de sobrevivência. Então, eu sugeriria que buscassem suas associações, se informassem, para que pudessem se inserir nesse contexto enquanto há tempo, que não seja também atropelado por tudo que tem acontecido. Seria basicamente a chamada de atenção e um conselho, se é que é possível. Obrigada. Obrigado mais uma vez, Roberta. Realmente, são 2 pontos que você colocou muito importantes, né? Primeiro, a questão do compasso, né, entre as decisões regulamentadas, né, pelo governo, seja ele estadual ou nacional, né, para que os setores consigam, né, ter base, dados, inventário, para que a gente possa traçar a melhor estratégia e contribuir, né, com a NDC. Não é simplesmente estipular e aceitem e vamos lá. Geralmente é assim que acontece, mas nós estamos aí justamente junto com a CNI e vários setores aí engajados para que a gente demonstre com dados, né, o que é viável, né, sempre preservando, no meu ponto de vista, a competitividade da indústria nacional, né, porque a gente sabe que outros países que não se comprometem, principalmente aqueles maiores emissores, que nem no acordo eles entram, né, mas e a gente sabe que a pegada de carbono é maior do que os nossos produtos, né? Então a gente é penalizado por essas situações. Temos que contribuir? Sim, vamos contribuir, mas com base, com dados na mão, para que a gente possa seguir o melhor caminho. Passando então por Cid, por favor, Cid, seus comentários finais, né, e sobre o seu setor, né, nesse engajamento feito aí conosco, né, e as tendências que você vê para o setor, por favor. Eu acho que algumas palavras definem bem o que a gente está tentando fazer aqui. Uma delas foi sua, que é transversalidade. Transversalidade é uma coisa que se identifica muito com o que nós temos que fazer e que a gente precisa tentar fazer. Porque, no final das contas, como você também falou, é uma abordagem muito ampla, né? Então, essa transversalidade dentro de um segmento e entre os segmentos é muito importante para a gente tentar estabelecer a segunda coisa importante, que é um objetivo comum, né? A gente precisa tratar desse tipo de grandeza, visão, perspectiva e tudo mais. E quase tudo, assim, as coisas que você falou, é como se fosse uma espécie de requalificação da economia, uma requalificação socioeconômica, né? Isso também, para mim, tem um apelo forte, sabe? Assim, eu gostaria que o setor de rochas ornamentais colaborasse, até por não ser um grande agente poluidor, mas colaborasse porque, do ponto de vista do nosso exercício de mercado, tanto interno quanto externo, esse tipo de apelo será, sem dúvida alguma, cada vez mais importante, viu? Muito obrigado a vocês todos aí. Para mim foi uma aula muito interessante. Bacana. Bacana. Saindo? Bacana, Cid. Muito obrigado realmente aí pela parceria de sempre, né? Esperamos fazer mais trabalhos juntos aí com vocês, aprimorando sempre. Por favor, então, Vitor, suas mensagens finais. O setor de rochas reconhece que tem um dever de casa a fazer e vai fazer. Acho que... Eu acho... Pega o outro microfone, por favor, acho que está melhor. Oi. Dizia que o setor de rochas tem consciência do seu dever de casa e vai cumpri-lo, né? Mas não é só ele que tem dever de casa, né? O próprio, muito bem lembrado, o NIB, a Nova Indústria Brasileira, fala de regulação racional, né? E há exemplos de regulações não racionais que estimulam a carbonização da economia. Um exemplo, guias de utilização. O professor Cid disse muito bem que o setor de rochas é extremamente dependente
do modismo, da demanda. Hoje, o que está sendo demandado é o mármore branco. Ontem foi o granito preto, e por aí vai. Então, ele precisa de um modelo de concessão que seja dinâmico para explorar o bem mineral. Muito tempo, daí foi incrementado, né, as guias de utilização, né, que, entretanto, é visto como uma espécie de burla, enfim, quando não é. É uma inovação regulatória que atende a um setor, que gera aquela quantidade de empregos que foi citada na minha fala inicial. E, para agravar essa situação, nós temos uma limitação regulamentar das guias de utilização, que foi implementada pelo regulamento do Código de Mineração de 2018, né, que as guias de utilização só poderiam ser prorrogadas uma única vez. Então, todas as guias que foram emitidas depois da Resolução 37 de 2020, elas só poderão ser prorrogadas uma vez. O que vai acontecer? A demanda tende a não diminuir, né? E aí, se a guia não puder ser prorrogada mais de 2 vezes, enfim, outras vezes, aquela cava vai deixar de ser aproveitada. Aquela lavra vai ter que parar. Vai ter que abrir cava em outro lugar para atender aquela demanda que ainda existe. Pode ser uma demanda do PAC, pode ser enfim. E aí, o que tem de sustentável nisso? Você impedir a continuidade de uma lavra e forçar a abertura de outra. Você está demandando, inclusive, esforço de recursos humanos e financeiros dos órgãos regulamentadores, da ANM, dos órgãos ambientais. O que isso tem de sustentável? Então, o NIB deve estar imbuído, e está, da racionalidade regulatória. Então, primeiro, meu clamor é que as guias de utilização sejam vistas como uma inovação que atende muito bem, não só o setor de rocha, como outros, e que a gente consiga extrair do mundo jurídico essa limitação que foi imposta lá em 2018, numa expectativa de que, com a criação da agência, os processos fossem mais céleres, e a gente reconhece o esforço da ANM para que isso aconteça, mas que ainda há um déficit muito grande de pessoal, né? Uma queda de 42% nos últimos 2 anos de pessoal da Agência Nacional de Mineração e antes do TNPM. Então, todo mundo tem seu dever de casa, também o Estado brasileiro. Esse era o meu recado final. Agradeço. Realmente foi uma aula, aprendi muito com todos vocês. Agradeço demais a oportunidade. Obrigado, Vitor. Mais uma vez também agradeço aí a presença, a parceria de sempre conosco aqui no IBRAM. Bom, pessoal, chegamos ao final. Alguns comentários. Primeiro, acho que já tiraram, mas ficou na tela de vocês o QR Code para acessar o estudo completo, tá, do inventário de emissões do IBRAM, do setor mineral, né, de 2022, ano base 2022 e lançado em 2024. Então, fique aí à vontade para vocês acessarem, está o material todo completo lá. Estamos à disposição e como foi falado, né, a Roberta mencionou isso e eu deixei para falar no final. Nós temos aqui o dever de puxar o setor, né, não só o IBRAM, mas as grandes empresas, as grandes entidades, né, os grandes segmentos que estão aqui representados e, obviamente, com o trabalho espetacular feito pela Way Carbon junto conosco, nós temos essa obrigação de puxar o setor e trazer essas médias e as pequenas empresas, sim. Como você disse, isso vai ser um gargalo estratégico da sobrevivência das pequenas empresas, né? Então, as empresas elas têm que colocar na sua agenda. Eu fico muito satisfeito que eu estou nessa agenda já há 20 e tantos anos, nem vou falar quanto tempo, e fico satisfeito que realmente o mundo acordou para o carbono, né? Então, realmente, e a base de tudo é inventário. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram conosco até agora e muito obrigado a todos vocês aqui, Henrique, Vitor, Cid e Roberta. Obrigado pelas suas apresentações e estamos aí à disposição para novas perguntas, se quiserem encaminhar para a gente lá no IBRAM. Muito obrigado. Casa dos Ventos. Soluções completas, customizadas e competitivas para o suprimento de energia renovável. Acesse casadosventos.com.br.